noite, igreja. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Amém? Irmãos, quero fazer uma breve oração aqui e a gente inicia o nosso culto. Do jeito que nós estamos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Nós estamos aqui para ouvir a tua voz, Pai. Nós queremos aqui estudar a Bíblia, estarmos daqui cheios do Espírito Santo, cheios de fé, de coragem, Pai. Por favor, permaneça conosco, Senhor. Nos livre de pecar, perdoe os nossos pecados. É a oração que nós fazemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes da gente abrir a palavra de Deus, eu gostaria de me apresentar rapidinho para os irmãos. Quem estava aqui ontem? Só para você saber. Acho que todo mundo, né? Todo mundo me viu? Só uma irmã ali no fundo, né? Claro. Mais uma vez, né? Meu nome é Guilherme, eu tenho 26 anos, sou casado com a Suzane e eu tenho uma filhinha, essa bonitinha aí. O nome dela é Laura, ela tem 1 ano e 3 meses. Essa é a minha família, né? Vamos abrir a palavra de Deus. O título do sermão, irmãos, é A Abertura do Mar Vermelho, um passo de fé. Eu não cresci na igreja. Eu conheci a igreja com a Suzane, a minha esposa, e fui batizado e tudo mais. E desde que eu me batizei, eu aprendi muito pouco, né, através do culto, sobre essas histórias bíblicas. Porque quem é que cresceu na igreja, né? Que já desde novinho na igreja. Temos um ali, um outro. Quem cresce na igreja já cresce exposto a essas histórias. Só que eu nunca ouvi um sermão sobre o Mar Vermelho. E eu falei, eu quero fazer um sermão para compartilhar com os irmãos, né? E meditando ali, eu fiz esse sermão aqui. O Espírito Santo, ele iluminou muito minha mente nesse dia. Mas vamos lá, abram suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 14. A gente vai ler a partir do verso 10 até o verso 25. Todos encontraram, amém? Amém. Na minha tradução diz o seguinte: E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Verso 12. Não é isso que dissemos no Egito? Deixa-nos, para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós os calareis. Verso 15. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Verso 18. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. Verso 20. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era a escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Vamos ler até o 25, verso 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó
os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Verso 25. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fez-os andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. O nome de Deus foi honrado aqui nesse dia, irmãos. Moisés, ele foi o homem escolhido por Deus para livrar o povo de Israel. Moisés, ele tinha uma grande missão em suas mãos. Uma missão grandiosa que estende até os nossos dias. Afinal, se hoje nós conhecemos esse evangelho, foi porque Moisés um dia cumpriu a parte dele. E nós sabemos que os líderes, eles têm grandes dificuldades a lidar com as pessoas. Quem é líder sabe. É uma grande responsabilidade que nós temos em mãos. E Moisés, ele tinha essa convicção de que o desafio seria grande. A servidão que o povo estava enfrentando na época era muito grande. Eles estavam enfrentando um sofrimento muito intenso. Nós conhecemos a história. O povo estava clamando por liberdade. E Moisés, ele demonstrou ser um homem corajoso ao aceitar essa missão. Porque nós vemos pela história de Moisés, nos primeiros relatos dele, um homem corajoso. Nós vemos através dos feitos dele que ele estava sempre defendendo o seu povo. Apenas para relembrar, ele defendeu as filhas do sacerdote Midian. Ele foi corajoso naquele momento. Porque ele não conhecia, ele estava defendendo aquela causa. Moisés, ele apareceu para mudar o rumo da história do povo de Israel. E nós vamos explorar hoje, irmãos, 3 pontos que foram a chave da virada para a história de Israel. 3 pontos ali através da vida de Moisés, através dos atos dele, que a história de Israel mudou completamente. Nós veremos que esses 3 pontos, eles se encaixam na nossa vida hoje. Nós falamos um pouco ontem na escola sabatina sobre isso, sobre todo o Antigo Testamento, toda a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, elas refletem aquilo que nós vemos hoje, aquilo que nós enfrentamos hoje. Tudo aquilo que o povo passou, nós vamos passar hoje. Nós podemos aprender algumas lições. Só que antes do mar se abrir, antes que esse milagre acontecesse, havia algo grandioso acontecendo no coração de Moisés. No verso 13 e 14 diz o seguinte: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aqueitai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Moisés, ele conhecia, ele tinha a plena convicção do Deus em quem ele servia. Moisés, ele não tinha dúvidas de que o livramento aconteceria. Eu quero ler um texto com os irmãos que está lá no livro de Hebreus. Pode deixar marcado o êxodo. Vamos lá para Hebreus capítulo 11. Vai ilustrar melhor aquilo que nós estamos vendo aqui através de Moisés. A palavra de Deus diz: pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Esse aqui era Moisés. Ele confiava plenamente nos planos de Deus. Amém? Amém. Hoje, será que nós temos essa mesma confiança que Moisés teve? Será que nós temos a mesma convicção de Moisés? De que Deus pode nos livrar? Ele é o Deus que mantém todo o universo em ordem, irmãos. É esse Deus que cuida de você. É esse Deus que criou esse planeta.
com tudo em ordem para que a gente pudesse viver aqui. Os cientistas procuram viver em outro planeta, só que nenhum planeta é como o planeta Terra. Porque Deus preparou esse lugar para que nós vivêssemos aqui. E é esse Deus que está cuidando de você. É esse Deus em quem você deve confiar. Amém. É o Deus que conduziu o povo em cada batalha. É o Deus que capacitou Davi contra o gigante. É esse Deus que abriu o Mar Vermelho. E principalmente, é esse Deus que entregou o seu Filho para que nós fôssemos salvos através dele. É esse Deus. É o Deus que conhece cada fio de cabelo que nós temos. E aí que surge a pergunta: como nós não vamos confiar em um Deus assim? Por que muitas vezes nós tememos ainda? Por que muitas vezes a gente não reconhece que Deus está conosco, irmãos? Muitas vezes nos falta fé. Não faz sentido isso. Nós vemos que o povo não confiou. Os versos 10 a 12 diz o seguinte: porque aguardava a cidade. Opa, vamos voltar que eu estava lendo o texto de Hebreus. Aqui no verso 10, lá em Êxodo. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? E verso 12: não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Misericórdia. Eles estavam desesperados na escravidão, suplicando a Deus por misericórdia, por livramento. E muitas vezes Deus ele vai colocar o livramento em nossas vidas. Só que eu falo para os irmãos que esse livramento talvez não seja confortável. Talvez o livramento vai fazer com que você mude sua vida de cabeça para baixo, para que ela se alinhe novamente nos planos de Deus. E o povo não estava entendendo isso. Não conhecer Deus, irmãos, nos levará à ruína. Nós conhecemos a história de Pedro, um breve relato ali, quando ele estava caminhando sobre as águas. Os irmãos conhecem essa história? O que aconteceu quando ele tirou os olhos de Jesus? Ele começou a fugir. Se nós tirarmos os olhos do nosso Deus um segundo sequer, nós vamos afundar. Nós temos que confiar. E esse olhar, irmãos, implica, inclusive, seguir os seus mandamentos. Nós amamos a Deus, nós fomos salvos por Jesus, e por conta disso que nós seguimos os mandamentos. Nós devemos agir conforme alguém que realmente crê nesse Deus. Nós devemos ter a fé, o empenho e a coragem que os apóstolos tiveram. É lindo ver a história deles. Eles davam literalmente a própria vida pela causa de Deus. E quando Deus nos coloca em uma situação onde nós vamos exercitar a nossa fé, a gente faz como o povo de Israel. A gente quer voltar para aquela vida ruim que nós estávamos, na escravidão. A posição do líder é muito importante, porque é ela que vai guiar todo o restante. Hoje nós temos líderes na igreja a nível mundial, a nível local, regional, enfim. E Moisés, ele sabia disso, apesar de que lá na frente Moisés ele falhou na sua missão. Nós sabemos disso. Nós sabemos que Moisés não entrou na terra prometida. Mas ele confiava plenamente nesse Deus que é todo-poderoso. Amém? Deus, Ele vai realizar milagres na sua vida também.
basta confiar, entregar a nossa vida a Ele. E é exatamente nesse ponto que muito de nós travamos. Porque a partir do momento em que nós conhecemos o nosso Deus, nós vamos ter que agir. E nós vemos essa ação no verso 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Seguir a Deus é agir. Deus exige de nós agir, irmãos. Nós conhecemos Ele, nós temos confiança de que Ele pode abrir o mar, mas nós temos que dar o passo. Se nós não dermos um passo de fé, nós não vamos seguir a Deus. É impossível. E muitas vezes nós queremos ver o extraordinário de Deus. Nós queremos ver o milagre em nossas vidas. Aqueles que oram pela saúde, aqueles que oram pelos filhos que estão afastados da igreja, aqueles que oram para que tenha uma experiência extraordinária com Deus. Se você não agir, Deus não vai realizar esses milagres. Nós temos que começar confiando nele, acreditando, mas principalmente nós precisamos marchar. E aí vocês devem estar se perguntando, através do que a gente viu, que essas coisas acontecem nos momentos mais difíceis da nossa vida. Estava fácil para o povo de Israel? Não. Será que estava fácil eles verem aquele mar gigantesco na frente deles? E os egípcios vindo atrás? Será que estava fácil? Não estava. Eu tenho uma notícia não muito agradável, irmãos. O momento de agir, ele vai aparecer no momento mais difícil que você estiver passando na sua vida. Ele não vai aparecer quando tudo estiver bem. Ele vai aparecer quando você não tiver mais solução alguma para o seu problema. Aí que você vai ter que exercitar a sua fé. Aí que você vai ter que agir. Olha o que Patriarcas e Profetas nos diz na página 173. Nessas horas, nós podemos ouvir claramente a voz de Deus nos dizendo: avance, devemos obedecer a sua ordem, mesmo que nossos olhos não consigam enxergar através da escuridão e que sintamos as ondas geladas batendo em nossos pés. Aqueles que decidem só obedecer quando todas as sombras de incerteza desaparecerem e não houver mais perigo algum de fracasso ou derrota, nunca, absolutamente, vão obedecer. Mas a fé insiste corajosamente em avançar. Amém. Quando aquela onda gelada do mar bater nos nossos pés, quando a incerteza estiver ali, é nesse momento que nós devemos agir. O povo teve que dar o primeiro passo para o mar se abrir. O mar não se abriu antes do povo dar o primeiro passo. Eles tiveram que avançar. Eles estavam com medo. Nós também estamos com medo muitas vezes. É nesses momentos de dificuldade, irmãos, que nós vamos ver que o nosso Deus é todo poderoso. São nesses momentos que nós vamos exercitar a nossa fé. Nós precisamos conhecer a Deus assim como Moisés conhecia. E essa caminhada, irmãos, ela é totalmente pela fé. Aquele capítulo que nós lemos de Hebreus ali, o capítulo 11, vai falar sobre a fé. Vai falar sobre a fé que Moisés teve. Eu quero ler mais um verso aqui com os irmãos, que é o verso 29 do capítulo 11. Pela fé atravessaram o mar vermelho, como por terra seca. Tentando, os egípcios foram tragados de todo. Amém? Amém. Pela fé, irmãos, eles atravessaram o mar vermelho. E eu digo para os irmãos que se hoje a sua fé está sendo provada, confie naquele que abriu o mar vermelho. Confie que Deus ele vai abrir as portas. Ele vai te tirar desse problema que você está passando. Ele vai agir, irmãos. Não tenha dúvidas disso.
essas histórias servem para alimentar a nossa fé também. Além da nossa experiência como cristãos, nós temos tantas histórias aqui que alimentam a nossa fé. Nós necessitamos disso, da nossa fé alimentada dia após dia. Porque se por um momento a gente deixar de orar, deixar a comunhão de lado, nós vamos nos distanciando cada vez mais de Deus. E se a gente se distanciar de Deus, nós vamos nos aproximar do inimigo. É tudo o que Ele quer. Nós precisamos agir, irmãos. Nós estamos passando por um momento lá em casa de muita fé. A fé está sendo bem exercitada agora. Não é fácil. Mas eu sei que Deus tem algo maior preparado. E é muito bom quando você entrega a sua vida a Ele. É muito bom entregar a vida a Deus. Eu tive a oportunidade de fazer missão em 2022. Logo após o meu batismo. Fui batizado desde 2022. Eu fui para o Amazonas ficar 10 dias lá. E quando você está em missão, você percebe que a principal pessoa que tem que ser transformada é você mesmo. É você que sai transformado de lá, porque a sua fé é exercitada. Você vê o Evangelho de perto. Você vê pessoas entregando as suas vidas a Jesus. Você vê pessoas que necessitam de você. Se você se sente com a sua fé fraca, faça missão. Eu não estou falando que você precisa atravessar o oceano para fazer missão. Você pode fazer missão aqui nesse bairro. Você pode servir as pessoas aqui de perto. Tem muitas pessoas necessitadas, irmãos. Apesar da gente estar vivendo essa era da informação, hoje você consegue tudo tão rápido. Numa breve pesquisa você tem acesso a muita coisa. Mas tem muita gente que não conhece esse Jesus que a gente conhece. Tem muita gente lá fora precisando conhecer através de nós. Nós estamos como diante disso? Será que nós estamos agindo? Será que o passo de fé é pregar esse Evangelho? Será que o passo que nós temos que dar é deixar para trás alguma coisa e confiar em Deus? Nós temos que refletir sobre isso, irmãos. E a partir de então, a partir da nossa decisão, os nossos olhos vão se abrir para algo que a gente não tinha visto. O povo, no primeiro momento, não confiou, mas depois eles marcharam. Só que eles tiveram os seus olhos abertos para algo que eles não estavam vendo, que era a proteção de Deus. No verso 25 diz o seguinte: emperrou-lhes as rodas dos carros e fez-os andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Amém? Amém. Deus está agindo na tribulação. Enquanto eles estavam lá atravessando o mar, com medo ainda, porque eles não estavam tranquilos, estavam com medo, Deus estava lá atrás agindo. Deus estava protegendo eles, estava destruindo os egípcios. E hoje na sua caminhada, se você está com medo, está com dúvida, com incerteza, saiba que Deus está agindo te proteger. Amém. Glória a Deus. Deus, Ele está ali por trás dos bastidores. Ele está cuidando de você. Saiba que Deus está te protegendo. Nós não vemos, irmãos, mas o inimigo ele já está sendo derrotado durante as nossas dificuldades. Nós sabemos que ele já foi derrotado completamente na cruz do Calvário.
Mas nessas pequenas batalhas do dia a dia, o inimigo está sendo derrotado também. Deus está nos protegendo. Glória. E é normal que a gente fique cego nesses tempos difíceis. Mas, como eu disse, esses relatos, eles alimentam a nossa fé. Eles são necessários. Se não fosse necessário, eu não ia estar aqui na Bíblia. Se está aqui é porque tem alguma motivação para isso, tem algum propósito. Há um Deus, irmãos, que está duelando por nós. Eu quero dar um spoiler sobre isso. A vitória é certa. Amém? Amém. Glória a Deus. Jesus já venceu o inimigo na cruz do Calvário. Basta que a gente siga, que a gente conheça a Deus, que a gente haja. E a gente pode agir tendo a certeza de que Ele está nos protegendo. Eu quero abrir com os irmãos Salmos 23, no capítulo 4. No verso 4. É um salmo conhecido de todos os irmãos. Mas eu quero ler novamente. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Amém. Nós somos protegidos a todo tempo do mal. Deus está cuidando de nós. Mesmo que a gente esteja no vale da sombra da morte, num momento decisivo, num leito do hospital, quando a gente está a um passo de perder o nosso emprego, Deus está cuidando de você. Amém. Basta confiar. O Salmo 91 também vai falar muito sobre a proteção de Deus. A gente tem que meditar nisso todos os dias. Nós temos que lembrar que Deus, Ele cuida de nós. O chamado de Deus para nós é confiar, é confiança nele. Nós vemos também no verso 19 e 20 ainda de Êxodo. Eu quero ler novamente com os irmãos. Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ele entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Deus estava ali protegendo eles com essa nuvem. Hoje Deus coloca uma barreira entre o inimigo e você. Deus está te protegendo. E conforme diz Hebreus capítulo 11, verso 1, a fé é a convicção de fatos que não se veem. A nossa fé não é baseada naquilo que nós estamos vendo, aquilo que está ao nosso alcance. É aquilo que a gente não está vendo, a gente tem convicção disso. Nós temos a convicção de que o Deus Todo-Poderoso está diante de nós. Amém? Amém. O grande conflito, irmãos, é real. Nós sabemos disso. Mas se nós pudéssemos ver por trás dessa cortina, nós veríamos Deus ali cuidando de cada detalhe. E eu tenho o desejo de, quando chegar no céu, perguntar para Deus em quais momentos Ele poupou a minha vida. Em quais momentos Ele fez eu perder um ônibus. Em quais momentos o pneu do meu carro furou porque ele precisava ser furado naquele momento. Eu quero ver a proteção de Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Nós precisamos exercitar mais nossa fé. Porque nós temos esse Deus Criador que está nos protegendo. Só que tem um detalhe, irmãos. Deus, Ele está abrindo todas as portas possíveis na nossa vida. Ele está nos orientando, mostrando qual é o caminho que nós devemos trilhar. Mas a decisão é nossa. A decisão de trilhar esse caminho é exclusivamente nossa.
Mas como resultado nós vamos ter uma fé fortificada. Nós vamos ter o nosso testemunho de que Deus nos protegeu. Amém? Amém. Só que agora, irmãos, nós não vamos mais nos atentar à fé dos israelitas. O momento agora é da nossa fé sobre o Deus Todo-Poderoso. Não é mais sobre os israelitas. É sobre o que nós vamos fazer com a nossa fé. Eu quero ler o verso 30 e 31 com os irmãos. Do capítulo 14 ainda diz o seguinte: assim, o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor. E confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Amém? O povo confiou depois que o milagre aconteceu. O povo estava temendo a esse Deus Todo-Poderoso. Como nós vimos, irmãos, a caminhada pela fé ela não é simples. É difícil sair da zona de conforto. É muito difícil você se expor. Já tem um tempo que eu prego, toda vez que eu vou pregar é aquele mesmo friozinho na barriga. Não é por falta de preparo, mas porque é difícil sair da zona de conforto, irmãos. E é muito confortável nós falarmos que acreditamos nesse Deus, que nós acreditamos na sua fidelidade, se a gente não colocar a nossa fé à prova. Israel precisava ser provado. O deserto ensinou muitas coisas. E hoje Deus, Ele vai te colocar no deserto também. Porque Ele sabe exatamente o ponto do seu caráter que precisa ser moldado. Nosso caráter está sendo moldado para o céu, irmãos. E como que a gente vai chegar nesse céu sem ter fé? Não tem como. Nós precisamos ter o nosso caráter moldado. O povo estava totalmente afastado dos planos de Deus. Será que hoje nós estamos também afastados dos planos de Deus? Porque hoje os planos de Deus para nós é a pregação do Evangelho. E é confortável? É confortável bater de casa em casa pregando o Evangelho, que nem alguns irmãos nossos fazem? Não é confortável, mas é o que precisa ser feito. Hoje esse mesmo Deus, irmãos, com o mesmo poder e a mesma vontade que Ele teve de salvar aquele povo, Ele está te chamando para o lado dele. Deus está chamando você para confiar. Esse é o chamado de Deus. O chamado para que a gente se afaste das nossas paixões mundanas. Para que a gente veja de perto Deus agindo. Porque do lado de Deus, irmãos, não há derrotas. Do lado de Deus nós vamos ter vitórias, nós vamos ter aprendizados. É para isso que a gente está aqui nessa terra. Confia em Deus, que Ele
Nessa noite nós estamos assumindo mais uma vez o nosso compromisso com o Senhor. Nós queremos que a nossa fé seja fortalecida. Nós queremos que a nossa fé ela seja testada. Nós queremos que o nosso caráter seja moldado para que nós estejamos prontos para ir para o céu. Nós almejamos o céu, Senhor. E muitas vezes nós temos dificuldade em enfrentar os desafios, porque nos falta confiança no Senhor. Por favor, Pai, restaure essa confiança em nós. Coloque em nossos corações uma fé que Moisés teve, Senhor. A mesma fé que os apóstolos tiveram, que os discípulos tiveram, Senhor. Por favor, meu Deus, coloque em nossos corações o desejo de servir, o desejo de cumprir a nossa missão nessa terra, a missão que o Senhor nos deixou de pregar esse Evangelho. Nesse plano da redenção, o Senhor poderia pregar esse Evangelho através dos anjos. Com um simples toque, o Senhor poderia fazer tudo. Mas o Senhor nos colocou para fazer essa obra, porque o Senhor sabe que isso é bom para nós e nós queremos participar, Pai. Por favor, seja aqui com esse distrito, com essa igreja, Pai. Que essa igreja continue produzindo frutos. Que essa igreja continue pregando o Evangelho com toda a coragem, Pai. Amém. Nos ajude a confiar mais em Ti, Senhor. Nos abençoe durante essa semana. Nós não sabemos ainda aquilo que nós vamos enfrentar, mas de uma certeza nós temos em nossos corações, Pai, é que nós vamos confiar em Ti. Nós vamos confiar de que o Senhor vai abrir o mar vermelho em nossas vidas. Permaneça conosco, Pai. Nos leve em paz para as nossas casas. É a oração que nós fazemos no santo nome de Jesus. Amém. 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 Amém.